aqui no nosso canal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana e nós vamos hoje construir o saber integrativo a respeito dos símbolos a partir de todas as proposições da vivência em ato contínuo do movimento integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, educadora, epistemóloga, administradora, brasileira de nascimento, mas terráquea, cidadã do mundo, de entendimento. No momento resido em Portugal e aqui estou para a construção desse saber integrativo como epistemóloga que sou, mas principalmente por ter a escolha da vivência integrativa no meu ser, que atua na psicoterapia integrativa de modo clínico como psicóloga, que educa profissionais de saúde em psicologia integrativa, em terapia integrativa, que atua no corpo organizacional, nas corporações com administração pela via do integrativo, e enfim, que trabalha com coaching, com mentoria, com desenvolvimento de processos integrativos vivenciais. E tenho a minha formação no Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Rural do Rio de Janeiro, e aqui em Portugal, minha formação é pela Universidade do Minho, em Braga, e também pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, em Vila Real, enfim. Esta sou eu, Luciana, e vou pedindo licença para iniciar a construção do saber integrativo acerca dos símbolos. Como nós, até então, aqueles que vêm acompanhando o canal, os vídeos, entendem que, e já têm contato com o movimento integrativo, trazendo novamente a possibilidade do ser vivo estar autoconhecendo o seu inteiro, o seu todo. E isto se dá no momento, isso se dá durante todo o processo de existência desse ser vivo, em todos os seus movimentos, tanto aqueles que são controlados, conhecidos, que são os conscientes, quanto aqueles que invadem, que são intrusivos e que são desconhecidos por serem inconscientes, convidam que a toda possibilidade nossa de movimento, de vivência, possamos nos autoconhecer, termos contato com a nossa inteireza, que vai se colocando, vai se expondo, vai se manifestando e vai agindo na sua existência pelos seus multiversos, que são o conjunto, o inteiro que foi conectado, que foi integrado nos multiníveis, nas gradações de ação das multidimensões que compõem este ser vivo e constitui num espaço ou em alguns espaços, no tempo presente, essa integração que é o multiverso ali manifesto. E estas possibilidades de integração, ou seja, de conectar, de criar alianças, de criar aproximações que às vezes elas não se tocam, mas estão bem próximas e se sustentam assim próximas, ou conexões que se tocam, né, que se encostam, que trocam ali mais diretamente, assim, de um modo de troca, os seus elementos, ou que se fundem, elas já foram assim, mas elas
se conectaram tanto que viraram algo novo, elas doaram partes de si que compõem agora uma parte nova, constituída pelas partes anteriores, com as parcialidades anteriores, mas num novo inteiro, com novas funções, com novas condições, com novas potências. Esses processos de fazer as integrações, as conexões, as alianças, eles ocorrem por meio, através dos símbolos. Então, para o integrativo, os símbolos são as conexões, as pontes de ligação entre as multidimensões nos seus multiníveis e os símbolos fazendo que são essas pontes, esses conectores que vão aproximando todas as partes, as multidimensões nos seus multiníveis, nas suas gradações, nas suas intensificações ou nas suas inibições, nas suas reduções de potência, dos aspectos que eles são controlados, que são conscientes, mas dos aspectos que são desconhecidos, portanto, fazem parte de nós e fazem parte do que está vivo, em movimento, só que com características ou com potências desconhecidas por não terem sido contatadas por nós, ou até se foram contatadas por nós, não foram percebidas, não foram estudadas nas suas características, não foram denominadas nas suas especificidades e, portanto, estão ainda num universo desconhecido, ou seja, estão ainda na sua dimensão inconsciente, que ao se tornar, aos símbolos, gerarem as conexões, criarem as pontes de conexão, de contato, poderão serem investidas no movimento consciente deste ser vivo e ele então investigar, estudar suas características, suas funcionalidades, suas ações, suas intensificações, ou seja, os seus multiníveis, e poderem então produzir um conhecimento, um saber, criar denominações para os seus elementos que vão constituindo o seu inteiro, o seu todo consciente, e então vão produzindo conhecimentos e possibilidades desse conhecimento ser organizado, ser evocado, ou seja, estar armazenado lá no sistema de memória, mas quando for do interesse, intencionadamente ser acessado nos seus aspectos e tornar-se um elemento próprio de um ato, de uma ação, de um movimento que vai estar em conexão com outros atos, outros movimentos que serão colocados ali no espaço, naquele tempo de ação, para fora, serão externalizados e vão criar as suas frequências, os seus movimentos que vão se expandir, que vão encontrar outros, vão interagir com outros movimentos, com outros seres e vão reverberar e vão trazer os seus retornos e vão se conectar com outras possibilidades, mantendo a inteireza e mantendo a fluidez do movimento ou ajustando, transmutando o movimento num movimento distinto e favorecendo ou viabilizando novos movimentos. Assim, os símbolos são as pontes, são os elos, são as conexões que vão invadindo, que vão se manifestando ao todo o movimento, a toda a frequência da vivência. Os símbolos vão se manifestando, vão invadindo, vão intruindo
nos nossas escolhas, nos nossos movimentos conscientes, abrindo a possibilidade, criando a abertura, criando o open up, criando a abertura para que nós façamos contatos com esses símbolos a partir de um questionamento que é o que é isto? E já então fazemos contato, trazemos o nosso conjunto atencional, nosso sistema de atenção para aquele aspecto que se manifestou e que se manifesta na sua inteireza, articulando as nossas multidimensões nas suas gradações, articulando sensações, articulando emoções, articulando pensamentos, articulando memórias, trazendo memórias, né? Excitando, evocando memórias de vivências, trazendo os conceitos, ou seja, vivências inteiras que nós tivemos com diversos elementos que nós armazenamos e que nós podemos ali ter contato no aspecto mnemônico a elas, um contato atual de algo que foi vivenciado anteriormente no seu conjunto, trazendo também as definições, as estagnações que foram automatizadas de pontos, né, específicos da nossa vivência e que estão ligados a funções mais básicas de sobrevivência e são reprodutíveis e são repetitivas, já promovendo uma economia do dispêndio de energia, dos processos. Então, estes símbolos também podem estar conectados com essas multidimensões quando eles se manifestam. Esses símbolos também se conectam à multidimensão física, fisiológica, bioenergética, então traz mobilizações no soma, no corpo físico, altera fluxos, às vezes intensifica os nossos fluxos, trazendo intensificações no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, no sistema músculo-esquelético, como que nós simplesmente temos um símbolo que altera a frequência cardíaca e nós ficamos com aquela respiração também mais ofegante, o coração se torna, né, o trabalho do músculo cardíaco do coração se torna perceptível, porque ele parece que faz tum, 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 e aqui o nosso peito, o nosso tórax parece que está com um movimento muito mais brusco, mais intensificado e, portanto, mais perceptível. E nós já nos sentimos totalmente mobilizados para levantar, agir, correr, falar, ou se estamos conversando, falar mais energicamente, com mais intensidade, com mais energia, com mais impulso, com mais força, inclusive para elevar o tom de voz, inclusive acelerando toda a rede de processamento cognitivo, trazendo muito mais memórias, mais elementos, mais pensamentos, mais características e construindo associativamente, integrativamente, mais elementos para serem expostos, ou se acaso for mesmo entrar em movimento, correr, pular, se agitar, utilizar a gestualidade, muito mais movimentos gestuais. Os símbolos, eles quando se manifestam, eles envolvem o nosso inteiro, o nosso conjunto. Então, eles podem trazer conceitos, eles podem trazer todas as vivências inteiras em movimento, como trazendo as definições, aquelas estagnações que foram automatizadas, e tem até denominações específicas, tem nomenclaturas específicas, e também ele pode invadir o símbolo e já trazer os movimentos, todo o comportamento, né, todo o ato, e envolver numa intensificação ao ato, para que nós já passemos ao ato e já possamos agir sem um conhecimento, sem uma investigação, sem um tempo de contato com as características, as especificidades, as particularidades
do que estamos vivenciando, né? Então ele muitas vezes intensifica e cria uma impulsividade, mas ele traz também os elementos dos nossos sistemas filosóficos de ser, das nossas justas medidas, do nosso sistema de julgamento, de avaliação, de classificação, como ele também, o símbolo traz na sua possibilidade a mobilização dos sistemas transcendentes de contato com o divino, com o sagrado. Enfim, os símbolos são os conectores, eles são os elos que possibilitam as integrações, que possibilitam as associações, as conexões, se no momento da manifestação do símbolo, quando ele invade, nós nos abrimos a ter contato com eles e não a criar uma força para ocultá-lo, para desconsiderá-lo, para escondê-los de nós mesmos. Então, se nós investirmos as nossas forças no contato pela presença do símbolo, e ao investir as nossas forças pela presença do símbolo, fazemos a escolha de não simplesmente utilizar o movimento do símbolo que ele indica, que muitas vezes podem trazer as automatizações, né? Os movimentos automáticos, trazer as acelerações, as impulsividades, mas escolhermos investir no contato para investigar, para obter características, detalhes, especificidades que compõem este símbolo e abrindo a questão: o que é isto? Como se manifesta isto que surge? Que contatos ele faz com as minhas multidimensões? Que multidimensões estão aqui mais conectadas? Em que multiníveis isso excita, intensifica isso inibe aquilo outro. E com o aspecto do símbolo, ir se autoconhecendo, sustentando o contato daquele momento em que nós estamos vivenciando a nossa inteireza, em que aspectos estão se manifestando as nossas inteirezas, quais são as multidimensões que estão mais intensificadas, as que estão mais inibidas, aquelas que estão em parcialidades, em gradações mais medianas. Quais seriam aquelas multidimensões que não estão numa atuação consciente, evidenciada, controlada, de fácil contato, mas quais seriam aquelas que estão ali mais escondida, mais num movimento de segundo plano, num movimento de plano de fundo, que são as que estão mais inconscientes? Adentrar o contato do símbolo quanto conector, quanto elo que permite a associação, a conexão, a integração da minha vivência com as minhas multidimensões, nas suas gradações manifestas de ação e das minhas inteirezas com o espaço e as suas características, os seus elementos, os seres que estão ali, nesse contexto presente, mas que traz a minha autobiografia, minha história de vida, que invade, traz memórias, também estabelece automatizações, repetições, oferece projeções para o futuro, que articula meus sistemas de crenças, de justas medidas, a minha relação com o divino, com o sagrado. Então, é escolher estar em contato com o símbolo, estudar, investigar as características do símbolo e como elas se manifestam nas suas gradações, nos seus multiníveis, e associar essas características, esses elementos em multidimensões, em multiníveis,
o mais integrativamente possível, ou seja, o mais da inteireza possível, pensando nas multidimensões próprias do ser e nas multidimensões dos outros seres e nas características que estão ali naquele espaço, dos elementos que estão presentes naquele espaço, naquele presente, naquele tempo ali que eu estou, que as coisas estão acontecendo, que o tempo presente, a possibilidade dessas relações, dessas vivências, e assim integrar esse símbolo que vem do inconsciente a todas as outras possibilidades que já estão no consciente, que eu já tenho contato, que eu já distribuo a minha atenção, que eu já tenho uma percepção, eu tenho uma interpretação, eu entendo o que é, como é esse fluxo dessa vivência que constitui o conceito que eu estou transmitindo, vivenciando, trocando, transmutando. Tem um elemento que vem, que conecta, que é o símbolo e que eu estudo, que eu busco mais me debruçar sobre ele, todos os movimentos que ele gera em mim e que também gera na minha relação com tudo que está fora de mim, e vou associar, vou conectar esse símbolo à minha vivência presente, ao meu conceito, ao meu processo, à minha frequência atual, trazendo todas as multidimensões que estejam associadas a eles e não buscando só a comparação e a classificação dele como algo que já foi definido, que já está estagnado, que já está identificado e automatizado, mas muito mais buscando a sua potência, a sua originalidade, a sua espontaneidade ali, até se abrindo por uma nova possibilidade, para algo que eu desconheço, que eu não vivenciei até então, e que ao eu escolher estar em contato, eu vou vivenciar, eu vou experienciar algo novo, monitorando, tendo contato com as minhas multidimensões e encontrando ali naquelas vivências daquele símbolo, nas minhas manifestos com as minhas multidimensões nos seus multiníveis, a experiência como um todo, o conceito, o fluxo como um todo que vai conectando a partir daquele pequeno símbolo, criando uma rede de interligações, de conexões que vai promover a minha vivência nesse espaço, nesse momento, que é um multiverso articulado meu, que vai estar conectando, estar associando as minhas multidimensões nos seus multiníveis e oferecendo isso num tempo e no espaço atuais e próprios, e podendo então oferecer a minha inteireza, o meu ser integrativo ali, conscientemente vivenciando aquele fluir, aquele processo, e que, por ser um ser inteiro, sempre estará em contato com os símbolos, com os elementos que invadem, que intruem e que são desconhecidos, e é isto que os qualifica como advindos do inconsciente, para que eu possa novamente exercitar a minha escolha de me debruçar sobre eles, de conhecer as suas características, as suas possibilidades, então eu poder me investir desse processo conscientemente, para que eu possa então vivenciar esse processo e encontrar as suas especificidades e conectá-las às outras que já compõem, já estão ali próprias a mim, e a me abrir-me para desenvolver novas possibilidades, novas potências, porque tem ali elementos que eu desconheço e que eu posso investir-me neles e torná-los então conhecidos, próprios, para que eu possa desenvolver quanto potenciais, habilidades,
estes processos. E aí desenvolver, ampliar ainda mais a minha inteireza, ou ajustar a minha inteireza, promover transmutações, promover algumas reduções, algumas exclusões da minha inteireza para me abrir para outros movimentos, porque esse processo é ativo, em ato contínuo, é vivencial, e ele vai tendo os seus próprios movimentos nos seus espaços e nos seus tempos possíveis. Então, por hora, vamos aqui concluindo a nossa construção do saber integrativo a respeito dos símbolos, como a proposição, como aquilo que invade e que nos traz a oportunidade de escolher ter contato, estudá-lo, entendê-lo e nos abrimos para as potências que ele possibilita ao entrar em ação e nos permitir criar as pontes de associação, de conexão com aquilo que já está se fazendo conscientemente e aquilo que está em processo de troca entre a minha inteireza, o meu ser e todas as outras que estão num definido espaço, em alguns espaços, num momento de vivência, e podemos então nos ampliar, nos integrar, vivenciar a nossa inteireza, que se traduz no nosso multiverso, e a partir desse processo adentrarmos outros processos, porque continuamente estaremos vivenciando o nosso inteiro na relação com os outros inteiros, nos espaços e nos tempos possíveis. Por hora, eu vou agradecendo a oportunidade de construir esse saber integrativo dos símbolos e vou agradecendo a oportunidade, vou convidando aqueles que gostarem dessa construção desse saber, que possam manifestar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo, aqueles que tiveram as suas questões, as sugestões colocadas podem expor nos comentários e nos ajudando até na sugestão de temas para continuarmos o trabalho no nosso canal de construção do saber integrativo. E para aqueles que de algum modo quiserem vivenciar processos integrativos comigo, na descrição do vídeo tem o nosso e-mail para que possam me contactar, o que será de uma honra e de um processo inteiro para vivenciarmos e será de benefício e de possibilidades para todos nós. Então, pelo momento, manifesto a minha gratidão profunda pela oportunidade da construção desse saber integrativo sobre os símbolos.